Olá, minhas queridas irmãs. Hoje, mais um dia do nosso desafio de 21 dias para renovar a minha autoestima. Eu quero trazer uma reflexão hoje a respeito de decisões erradas que muitas vezes nós tomamos. Você já se sentiu punido por alguma decisão errada que você tomou em uma situação que você não sabia lidar com aquela situação, em uma situação de aflição, em uma situação de constrangimento, em uma situação de saturação emocional, e ali naquela situação você se sentiu tão acuada, tão sem rumo, sem direção, que você naquela época daquela crise você acabou tomando uma decisão. E hoje você se vê colhendo algum fruto daquela decisão que você tomou naquele tempo de aflição, e é um fruto não tão gostoso, não tão saboroso. Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu isso com você, então essa palavra hoje é para ser ministrada no seu coração. Nós vamos conhecer hoje uma história de uma mulher que, junto com seu marido, em um tempo de aflição, em um tempo de crise, decidiram tomar uma decisão, e essa decisão acarretou muitas mortes na família, inclusive um dissabor espiritual, um constrangimento espiritual, uma angústia espiritual muito grande. Hoje nós vamos falar da família de Noemi. E para falarmos dessa família, eu vou abrir a Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1 e no versículo 7, que fala assim, na verdade no versículo 6, fala assim: Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas noras no lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Minhas irmãs, a história de Noemi é uma história muito assim especial, com grandes valores comportamentais, com grandes valores emocionais por trás dessa história. A Bíblia nos diz que Belém estava passando por uma crise financeira, e Belém significa pão. Então eles estavam morando na terra do pão e passando necessidade. E ali, aquela família, movida por uma crise, por uma aflição, por uma angústia, decide sair da terra do pão. Decide sair daquele lugar que era um lugar que Deus iria prover, porque ali era a terra do pão. E aquela família decide ir para Moabe, para um lugar estrangeiro, a fim de que pudessem viver, a fim de que pudessem se sustentar. E Noemi, junto com seu marido e os seus filhos, vai para aquela terra. A Bíblia nos diz que, passando algum tempo, eles ali naquela terra, morrem os filhos e depois morre o marido de Noemi, ficando somente Noemi e as suas duas noras. Essa história é muito rica, minhas irmãs. Por quê? Porque no tempo de maior aflição, aquele casal decide tomar uma decisão. E a tendência de nós tomarmos decisão errada em tempos de aflição é muito grande, porque nós estamos sendo persuadidos naquela decisão por nossa alma e não pela vontade de Deus. Então fica a primeira dica para você: em tempos de crise, não toma decisão, a não ser que Deus falou, a não ser que Deus direcionou, mas em momento nenhum a palavra menciona que o marido de Noemi, junto com ela, buscaram ao Senhor para tomar essa decisão. A Bíblia fala que eles tomaram a decisão, e é sobre essas decisões fora da vontade de Deus que nós devemos congelar, que nós devemos adormecer, para que nós não venhamos ser persuadidos por nossa alma, por nossa carne. E aí perdermos as coisas. E aí essa mulher perde os filhos, essa mulher perde o marido, essa mulher perde tudo. E ela se sente profundamente angustiada. Angustiada sem ter o que fazer. Uma mulher viúva, uma mulher que não tinha como se sustentar e que ainda tinha duas noras para cuidar. E talvez você se sinta assim, minha irmã. Talvez você, por não saber lidar com aflições da sua vida, aflições do seu interior, situações que você acha que você não consegue resolver, e aí você acabou decretando, batendo martelo e tomando uma decisão. E hoje você colhe talvez frutos de morte interior por causa disso.
Talvez hoje você colhe frutos de afastamento da vontade de Deus. Você colhe frutos de esfriamento, de uma angústia profunda, de vários questionamentos no seu interior. Por que que eu fiz isso? Por que que eu decidi fazer dessa forma? E você se culpa muito, e você está numa situação em que vem muitos questionamentos, vem muitas cobranças interior. E ali aquela mulher, olha a beleza dessa palavra, aquela mulher, ela decide voltar para a terra do pão. Aquela mulher, movida com toda aquela angústia, ela decide se reconciliar com a terra. Ela ouve falar que lá em Belém havia fartura. E ela decide voltar. Ela decide reconhecer que aquilo que aconteceu na história da família dela foi por vontade deles e não vontade do Senhor. E hoje eu quero ministrar isso sobre a sua vida. O perdão, a reconciliação. Hoje eu quero te encorajar a voltar para Belém. Talvez Belém na sua vida seja tantas situações atropeladas que você teve que tomar para poder garantir o seu futuro, para poder tirar um pouco de peso interior de dentro de você. E aí você tomou decisões precipitadas. E hoje o Senhor está te convidando, volta para Belém. Volta para o lugar de reconciliação. Volta para o lugar de redenção. Volta para o lugar de restauração. Talvez por causa dessas atitudes erradas, você está se afastando da obra de Deus. Você está se afastando do propósito de Deus. E Deus está falando, volta para mim. Volta para Belém. Volta para a terra do pão. Talvez uma mudança trágica. Você foi impulsionada a brigar no seio familiar essa mudança. Essa mudança gerou desgaste. Essa mudança gerou problemas, comprometeu a paz no lar. Está na hora de voltar para Belém. Talvez você que está me ouvindo, está me vendo agora, está longe dos caminhos do Senhor. Você se decepcionou com a terra do pão. Você se decepcionou com a igreja. Você se decepcionou com os irmãos. E no momento de tanta decepção, de tantos conflitos, você decide sair da terra do pão. E no meio do caminho, um caminho estrangeiro, você se deparou com tantas mortes na sua vida, com tantas decepções, com tantas coisas que deram errado. E hoje o Senhor está te chamando, minha querida, e talvez meu irmão que também esteja me ouvindo e me vendo, volta para a terra do pão, volta para Belém. Em tempos de crise nós não tomamos decisão. A crise só vai fazer com que as nossas decisões sejam decisões precipitadas. E o Senhor está te chamando, volta para a terra do pão. Eu tenho uma promessa na sua vida. Eu tenho um propósito na sua vida. Talvez é uma situação de separação, sabe? Não estou falando de divórcio, mas talvez seja uma separação dentro do lar. Você, movida por tanta vergonha, você decidiu se separar do seu marido, está dormindo em camas separadas. Volta para Belém, minha irmã. Volta para a terra do pão. Talvez você se decepcionou tanto com as suas coisas, com a sua vida. Você acumulou tantos problemas que você decidiu sair do seu ministério. Sair da obra de Deus, da obra que Deus tem na sua vida. E porque você saiu, você está colhendo tantos dissabores, tantos problemas. Parece que você está numa avalanche de tantos problemas. Mas talvez essa avalanche seja justamente porque você saiu da terra do pão. E quando você voltar para a terra do pão, você vai ver de novo a prosperidade de Deus na sua vida. E o interessante disso tudo, que Noemi ela não voltou sozinha para a terra do pão. Quando nós tomamos uma decisão de reconciliação, o Senhor sempre levanta pessoas para se aliançar a nós e nos ajudar nessa caminhada. A Bíblia fala que Ruth, ela decide voltar com a sua nora, ela decide ir para Belém, ela decide ir para a terra do pão. Olha que maravilha, minhas irmãs. Deus nunca nos deixa sozinhas. E Deus sempre coloca uma marca daquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, levantando uma pessoa para nos ajudar a voltar para esse caminho. E talvez eu seja essa pessoa na sua vida hoje, eu seja Ruth, para poder te encorajar a voltar para esse lugar,
Porque talvez Noemi, por ser velha, por estar tão angustiada, com tantos problemas, enfrentando um processo de viuvez e de perda dos filhos, talvez ela não conseguiria voltar sozinha, caminhar todo esse percurso de volta sozinha. E aí Ruth se levanta para se aliançar com ela, para voltar junto com ela, para encorajá-la. E hoje eu quero te encorajar, minha irmã. Eu não sei aonde você perdeu, qual é o lugar da sua separação da terra do pão. Eu poderia mencionar vários exemplos, vários casos. Pode ser de separação, pode ser alguém, um amigo, uma pessoa que você se decepcionou e decidiu se separar dessa pessoa, só que essa pessoa ainda tem algo de Deus para te dar, ela tem coisas para poder liberar sobre a sua vida, e você precisa ser liberto dessa mágoa, desse rancor, e precisa voltar para a terra do pão, que é o seu gozo interior, que é a sua paz interior, porque no momento que nós temos alguma divergência com alguém, falta liberar perdão, a terra do pão sai de dentro do nosso coração, aquele lugar de provisão, e a gente passa a sentir aquele vazio interior, aquela incapacidade de fazer qualquer coisa, de ser qualquer coisa em Deus, porque ainda estamos presos nas armadilhas da nossa alma, envolvidas com a falta de perdão, com o rancor, com a mágoa. Se é isso, minha irmã, volta para a terra do pão, se reconcilia, retoma a sua caminhada no Senhor. O Senhor, Ele te chama hoje. Volta para a terra do pão. Volta para Belém. Porque em Belém ainda tem prosperidade. Porque em Belém ainda tem provisão. Amém, minhas queridas? Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando ao seu coração, assim como está ministrando ao meu coração. E ali naquela aliança, Noemi, volta para a terra do pão. E no mesmo lugar que ela foi afligida, é o lugar que ela foi honrada. Porque a Bíblia diz que Ruth se casa com um parente de Noemi, um parente que era rico, e ali ela volta a ter prosperidade junto com a sua nora. Olha que maravilha. Se você decidir voltar para a terra do pão, minha irmã, além de você receber prosperidade, você vai receber honra. Você vai ser honrada no lugar da desonra, mas só depende de uma atitude. Atitude de voltar, atitude de reconciliar, atitude de restaurar, atitude de remover toda situação de angústia e de tristeza e deixar em Moabe a tristeza, a angústia e a perda e voltar para Belém, que é o lugar de prosperidade e de honra. Eu profetizo, minha irmã, que através da sua decisão de voltar para Belém, através da sua decisão de voltar a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, você seja profundamente honrada nos lugares de desonra da sua vida. Só depende de nós, só depende de mim, só depende de você, para que todas essas situações sejam recolocadas nos seus devidos lugares. Então, minhas irmãs, bora voltar para esse lugar? Vamos voltar juntas para Belém? Vamos voltar juntas para esse lugar de reconciliação? Porque somente quando Noemi se reconciliou com a terra dela, é que ela obteve do Senhor a prosperidade e a honra. Eu não sei qual que é a terra que você precisa se reconciliar. Se é seu pai, sua mãe, se é um amigo, se é a igreja, se é o marido, se é com os filhos, se é com situações mal resolvidas no seu passado que você ainda não conseguiu se libertar. Eu não sei qual que é a terra que você precisa se reconciliar, mas eu sei que o Senhor vai te ajudar e você vai se aliançar. E uma vez aliançada, você vai conseguir retornar. E uma vez retornando, você vai ter de novo prosperidade e honra que você perdeu quando saiu de Belém. O Senhor vai te trazer novamente. Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe muito. E eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero te entregar a vida dessa irmã. Essa irmã que por algum motivo saiu do centro do seu propósito. Saiu do lugar da provisão. Às vezes por ter tomado uma atitude errada em meio de uma crise e não saber o que fazer, acabou se decidindo precipitadamente. E hoje está colhendo frutos de morte na vida dela. Mas que hoje ela possa ser tocada pelo teu Espírito Santo, a voltar a Belém, a se reconciliar com a terra, para que novamente ela possa desfrutar da honra e da prosperidade que o Senhor tem para dar. Eu abençoo a vida da minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que hoje, meu Pai, seja um grande início
da renovação de todas as coisas, em nome de Jesus. Minha irmã, que Deus te abençoe muito. Eu quero ser uma bênção na sua vida. Eu faço os vídeos com tanto carinho para que você possa ser abençoado. E eu espero em Deus que essa palavra te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Olha, um grande beijo no seu coração e até amanhã. Vamos voltar para Belém? Vamos junto comigo? Te aguardo nesse lugar de restauração e de transformação. Um forte abraço. Que Jesus te abençoe muito.